Olá, amigos do YouTube, que bom estar com você outra vez. Olha, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre um tema assim bastante polêmico entre as famílias. Morar numa instituição de longa permanência é bom, não é bom, muda alguma coisa? E como é que fica a rotina da alimentação? Bom, então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Odete, eu sou nutricionista, sou mestre e doutora pela Faculdade de Saúde Pública. Eu amo educação alimentar. E quando fiz o meu mestrado, eu trabalhei em 5 instituições de longa permanência para idosos na cidade de São Paulo. E eu trabalhei em 3, fiz a minha pesquisa, é claro, em 3 instituições assistenciais, tipo assim, públicas, né, conveniadas com algumas instituições, onde o idoso paga uma taxinha e vive ali, mora lá. E 2 instituições particulares, e onde o idoso tem uma despesa um pouco maior, um atendimento diferenciado, enfim, são alternativas, né, que se tem. E aí vem a grande pergunta com quem tem idosos na família, que ainda existe assim uma preocupação muito grande. Será que eu coloco o meu idoso para morar numa instituição ou não? Olha, o que a gente deduz, né, estudando, circulando nesses ambientes? Que muitas famílias não têm alternativas, são famílias pequenas, às vezes esses idosos tiveram um filho, 2 filhos, e pode ocorrer que um foi morar fora, foi morar em outro país, ou mesmo o Brasil tendo uma extensão territorial tão grande, a família está cada um num canto e quando o idoso adoece, está bem velhinho e às vezes é melhor colocar lá na instituição. Outros idosos, eles vão por conta própria, eles pegam a sua malinha e dizem, olha, chegou a hora de eu decidir, e fazem lá suas contas, vai sair muito caro eu continuar tendo o meu próprio apartamento ou a minha casa, e mesmo eu pagando empregados, eu não tenho toda a assistência que eu vou precisar de dia, de noite, feriado, fim de semana, e aí fazem a opção de morar na instituição. Então cada caso é um caso, eu não sou contra e nem a favor, eu na verdade acho que cada família vai procurar o melhor para atender o seu idoso. Bom, quanto a ser melhor, a gente coloca aí nos comentários o que você acha, né? Dê a sua opinião. Mas eu hoje vou falar especialmente sobre mudanças na rotina da alimentação do idoso que vai morar numa instituição de longa permanência, né? O que acontece com essa rotina? Então, olha, já deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo que com certeza tem muita gente aí da família, amigos, que gostariam de entender um pouquinho sobre a rotina de quem vive na instituição, principalmente pensando nesse cuidado da dieta, da alimentação. Então, seguindo aqui, como é que foi a minha experiência de trabalhar com esses idosos? Eu tinha 2 grupos assim, bem diferenciados em relação à estrutura social, né? Aquele grupo que morava nas instituições assistenciais, eles eram de origem mais simples, famílias mais pobres, e eles tinham assim, um olhar mais simpático quanto à comida. Por quê? Alguns moravam sozinhos, não tinham condição de fazer sua comida, já não tinham aquela autonomia para lidar com fogão, com panela, fazer compra. Tudo isso são questões que você precisa considerar, né? Tem que ter alguém que faça as compras, alguém que providencie a comida. Então esse idoso que já estava há algum tempo sozinho na sua casa, ele quando ia para a instituição, ele dizia assim, olha minha filha, eu estou muito satisfeito aqui. Na minha casa eu comia uma vez por dia, aqui eu tomo café da manhã, eu almoço, tem lanchinho de tarde, tem ainda um mingauzinho, uma sopa de noite. Eu estou feliz, para mim está muito bom, né? E quando você vai conversar com o idoso da instituição particular, ele já tem outro olhar. Ele diz assim, olha minha filha,
Eu estava acostumada com outro tipo de comida. Minha comida na minha casa era bem temperadinha, era feita com capricho. Aqui parece que o pessoal joga tudo dentro da panela assim, não põe tempero, não tem graça. E daí chega no domingo, você vai esperando comer uma macarronada com frango assado ou frango ensopado. Chega lá, é feijão, arroz, a comidinha de sempre. Olha, sinceramente, se eu tivesse outra opção, eu ia ter uma comida diferente. Mas, eu tinha. Então aí vem as histórias, mas é super interessante conversar com esses idosos. Então, aquela visão que a gente tem de que todo idoso já está com a sua cognição prejudicada, não é verdade não. Tem muita gente que está morando na instituição e está pleno da sua capacidade de pensamento, de decisão, mas ele fez a sua análise e fez a sua escolha. Muitas vezes foi ele próprio que fez a sua escolha. E outras vezes foi a família que decidiu por ele, né? Então, mas aí vamos falar especificamente sobre a comida. Então, tem algumas coisas aí no meio, tem a parte do social, aquela parte do compartilhamento do momento da refeição. Isso faz diferença, gente, porque olha só, o que acontece numa instituição? Os horários são pré-estabelecidos, então você tem que ter um momento de acordar e ir lá para o restaurantezinho, para o refeitório, porque a hora do café da manhã é estabelecida. Vamos imaginar que seja lá de 7h30 da manhã às 8h30. Terminou isso, recolhe-se a louça e acabou. O balcão é retirado. Quem foi, quem não foi, fica sem café da manhã. O almoço também é a mesma coisa, né? Começa às 11h30, termina 12h30. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, paciência. Então, o idoso se sente assim um pouquinho engessado, né? Nessa parte de poder, às vezes, ficar um pouquinho mais na cama, comer mais tarde, esse seu café da manhã, né? A outra queixa é com relação à oferta de frutas. Oferta de frutas, dependendo da instituição, tem um dia ou dois na semana tem frutas. O dia que se faz a feira, que se faz a compra maior, tem fruta. Depois disso já não tem, porque eles não têm, muitas vezes, condições de estocar, né? Não tem uma geladeira apropriada para conservar muitas frutas e verduras. E o ideal, na verdade, é até que a gente compre as frutas e verduras 2 vezes na semana. Até na casa da gente a gente faz isso, né? Mas em algumas instituições isso não acontece. Então eles reclamam que tem pouca oferta de fruta. Outra coisa também que, principalmente o idoso da instituição assistencial reclama, é que existe um rodízio, né, na questão das mesas. Então, dependendo do mês, você convive lá com 8 ou 10 companheiros de morada ali, né? E no mês seguinte, então, pela visão administrativa, é importante que todos se conheçam, interajam, e daí mudam. E no mês seguinte eles já vão, aqueles que eles fizeram amizade naquele mês, já estavam começando a se entrosar, muda tudo, às vezes ficam 1 ou 2 só que ficam juntos, e lá vem uma mudança de 8 pessoas, 7 pessoas diferentes para a mesa. E nem sempre a conversa combina. Sabe aquela questão de estrutura social, de família, de convivência mesmo, de experiências, de oportunidades que cada um teve, porque cada pessoa é uma vida, cada pessoa teve teve o seu ciclo, né, caminhado. Então, eles reclamam também. Olha, eu não gosto muito desse rodízio, não. Eu acho que a gente devia escolher com quem a gente quer sentar, com quem a gente quer comer, porque, sabe, às vezes não faz sentido. E aí tem aquele outro idoso que diz assim, olha, minha filha, eu não ligo para isso, não. Eu vou lá para comer, eu sento, como, e tanto faz quem está na minha direita, na minha esquerda, não está nem aí. Então, é legal, sabe, você vê os lados positivos, os elogios, e você vê os pontos fracos,
que podem ser melhorados, né? Mas só para vocês ficarem tranquilos, essas instituições receberam uma cópia do meu trabalho, com os discursos desses indivíduos, né? Falando sobre os pontos positivos, os pontos negativos, o convívio. Então isso tudo foi um material legal para a instituição trabalhar e fazer as alterações que são possíveis, né? E se você gosta desse tema, escreve aí, pergunta mais alguma coisa, que o trabalho foi longo e eu fiz um resumo assim bem pequeno para não me estender muito. Mas compartilhe esse vídeo com as suas famílias, troquem ideias, né? E visitem instituições de longa permanência para idosos. Eles precisam de receber esse carinho da visita, sabe? Para eles é muito bom. Se você tem netos que gostam de idosos, né? Combina lá um momento, isso tudo tem que ser combinado com a administração, né, da instituição. Leva os netos para eles interagirem, né? Tem momentos que isso para eles é muito bom, faz bem para o coração, faz bem para a alma. Gente, deixa aí o seu like. Quem quiser que eu fale mais um pouquinho sobre a rotina do idoso, a gente teve ali a oportunidade de conversar com eles por muito tempo, foi bem legal, hein? Eu gostei. Um abraço, gente!